Boa tarde a todos. Estou aqui gravando este vídeo para a revisão da nossa prova como havia prometido. Então, nós temos aqui na aula 1 os níveis de linguagem. E dentro dos níveis de linguagem, nós falamos da linguagem culta padrão, da linguagem coloquial ou comum e da linguagem grupal. Então, procurem estudar o conceito desses níveis de linguagem. Na linguagem jurídica, nós falamos do juridiquês. E dentro do juridiquês, nós colocamos aquela situação que a ministra fala de como melhorar, o nosso vocabulário, na verdade, como melhorar o nosso nível de linguagem jurídica. E aí terminamos citando o Código de Ética da Magistratura, com relação ao artigo 22, parágrafo único. Na sequência, a gente falou dos tipos de linguagem jurídica, que são a linguagem legislativa, a linguagem forense, judiciária ou processual, a linguagem cartorial ou notarial e a linguagem doutrinária ou doutrinal e a linguagem contratual ou convencional. Esses tipos de linguagem jurídica merecem ser estudados também em nível de conceito, observando os respectivos exemplos, da forma como a gente pode estar avaliando nas questões. Quanto à oralidade e à escrita da linguagem legislativa, nós falamos que existe um gênero textual chamado lei, e essa lei tem uma estrutura que se divide em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Então, como é que a gente pode cobrar? A gente pode cobrar dando um artigo completo de uma legislação, e aí vocês vão ter que identificar onde é que está determinado conteúdo dentro daquela lei. Pode estar no artigo, pode estar no inciso, pode estar na linha, pode estar no item. Então, vocês têm que identificar isso, tá? Relacionar a parte com o que diz a lei. Na aula 2, nós falamos do processo de comunicação. E aí, qual a importância da comunicação? É uma pergunta. O que é comunicação? Informar é diferente de comunicar? Então, procure responder essas perguntas. Assista de novo o vídeo. E aí, com relação ao processo de comunicação, foi adotado o modelo Channel-Weaver, em que foi dito sobre os elementos. Procurem saber como é que se identifica esses elementos. Nós demos, inclusive, aquele exemplo daquele poema, e os processos relacionados a esses elementos. E aí, então, também precisa saber os conceitos. Tem um exemplo do próprio vídeo que se fala. E aí termina com as 10 dicas para falar bem e ouvir melhor. A aula 3, nós falamos do vocabulário, e aí o vocabulário jurídico. Pode ocorrer monossemia ou polissemia. Se ocorrer polissemia, pode haver a polissemia externa e a polissemia interna. Procure identificar o conceito e procure saber o exemplo, porque é assim que eu posso cobrar na prova. Também falamos de palavras de natureza puramente jurídica e de termos em latim jurídico e de estrangeirismo. Então, se lembrem muito bem dessas 3 categorias que também poderão ser exigidas na prova. Justiça gratuita foi a música que a gente fez a atividade, e aí era para tirar as palavras jurídicas e fazer a pesquisa. Portanto, procurem saber como é que quais são os conceitos dessas palavras que estão relacionados, porque pode cair na prova também. A aula 4 foi tipos textuais. Nós falamos de capacidade linguística, capacidade textual. O que é um texto? Um texto em sentido estrito e um texto em sentido amplo. Esses conceitos são fundamentais também para vocês saberem. Como reconhecer um texto? Então, aí, para saber reconhecer um texto, você precisa fazer um texto. Então, nós falamos de narrativo, descritivo, dissertativo, explicativo e de argumentativo. Sendo que o dissertativo e explicativo, nós abordamos a questão do tópico frasal. Então, dê uma olhada naqueles links que eu coloquei, que trata tanto dos conceitos do tópico frasal quanto dos exercícios do tópico frasal. Tudo isso está na plataforma Moodle da Fibra. Então, declaração, interrogação, definição, alusão histórica e citação são tipos de tópico frasal. E a aula 5 nós falamos de coesão. Então, falamos do conceito, falamos dos tipos, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. A referencial tem como exemplos a elipse, a lexical e a substituição. E exemplificamos em cada um deles um caso. Então, relacione os conceitos com seus exemplos. Com relação à coesão sequencial ou recorrencial, nós falamos de marcadores verbais e conectivos.
também damos exemplos, né? E dentro deles saber identificar os marcadores verbais e os conectivos. Procure identificar isso porque na prova é importante. E por fim, a coerência textual, né? que é um fenômeno diferente da coesão, embora eles estejam relacionados, né? Eles não se confundem. Né? E aí, qual deles é essencial para formar um texto? Né? Porque se houver incoerência, né? Nem sempre quer dizer que não há coesão. E às vezes, quando há coesão, né? Mas também não quer dizer que tenha coerência. Tá? Então, saibam relacionar esses dois fenômenos. Tá? Então, fora isso, revejam os vídeos, vejam as atividades, revisem as resenhas das aulas que eu passei para vocês, né, para fazer uma boa prova. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima.